O aumento dos casos de coqueluche na Europa gera um alerta para os Jogos Olímpicos de Paris. Repórter Álvaro Nocera. Nesta semana, Paris realiza o ensaio final da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Com a proximidade do início da competição, a capital francesa ainda tenta solucionar questões como a qualidade da água do rio Sena, que será local de competições. Ao mesmo tempo, autoridades sanitárias estão preocupadas com o aumento dos casos de coqueluche, uma doença respiratória infecciosa. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças registrou mais de 32 mil casos nos primeiros 3 meses deste ano na União Europeia. 7 mil a mais que todo o ano passado. O Ministério da Saúde brasileiro alertou os atletas para atualizarem as vacinas antes de embarcarem rumo aos Jogos. Além disso, quase 60 mil ingressos foram comprados por brasileiros até agora. O infectologista Marcos Caseiro reforça que a aglomeração que será provocada pelos Jogos Olímpicos preocupa. É um problema que os países europeus estão enfrentando e um pouco, provavelmente, é decorrente de questões migratórias, né? De indivíduos que, obviamente, vêm de outros países onde essa doença não está controlada, e acabam levando essa doença para aquela população. O indivíduo não para de tossir, chega a vomitar de tanto que tosse, e obviamente você imagina isso acometendo um atleta eventualmente, e pelo fato de o indivíduo tossir muito, é nessa tosse que ele elimina essa bactéria, que é um bacilo granular, e acaba transmitindo para outros. Então, você imaginar, numa situação de Olimpíada, grande aglomeração, essas pessoas não estando protegidas é, obviamente, um risco bastante importante, né? O especialista lembra que a coqueluche é uma infecção bacteriana respiratória que provoca tosses intensas. A coqueluche, né, uma doença infecciosa de transmissão respiratória, é também conhecida como tosse comprida. Então, tosse comprida porque uma das características da coqueluche é a tosse. É uma tosse intensa, né, uma tosse paroxística, contínua, que o indivíduo muitas vezes evolui para vômito, para náusea, tamanha a intensidade dessa tosse, né? O que essa bactéria faz? Ela se fixa nesses cílios, então ela altera esse sistema natural de limpeza do trato mucociliar. Isso leva a esse quadro característico, que é um quadro de uma tosse persistente. A preocupação com a coqueluche não está crescendo apenas na Europa. A cidade de São Paulo registrou 165 casos da doença até junho deste ano, contra 105 contabilizados em todo o ano passado. A coqueluche acomete principalmente crianças e recém-nascidos. A principal forma de prevenção é a vacina, oferecida na rede pública. O infectologista reforça a importância de manter a vacinação em dia, já que a doença praticamente estava desaparecida no Brasil. Existe uma vacina, praticamente essa doença desapareceu, né, do nosso país nos últimos anos em decorrência da vacinação. A vacina, ela se inclui dentro de um grupo de vacinas que a gente chama de DPT. DPT é a tríplice bacteriana, né? Toda criança toma essas vacinas aos 2, 4, 6 meses, depois toma um outro reforço aos 6 anos. Então, DPT significa difteria, pertussis e tétano. Então, você toma numa só vacina uma proteção contra 3 doenças infecciosas, né? Marcos Caseiro reitera a necessidade da imunização. Essas vacinas foram a maior revolução que ocorreu dentro da área médica, no sentido de, eu sempre falo, a década de 50, 55%, 60% da mortalidade era doença infecciosa. Hoje não é 4%. Quem que trouxe isso? Esse benefício foram as vacinas. Então eu reinsisto aqui que as pessoas não se esqueçam da importância de levar os seus filhos para serem vacinados, que é a maior, eu diria, o gesto de amor de uma mãe e dos seus filhos é garantir a vacinação em dia, por conta de evitar essas doenças que ainda são muito importantes. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil não registrou nenhum óbito pela doença neste ano.